Estamos aqui para mais um podcast do CRM Espírito Santo. Eu sou Fernando Tonelli, presidente do CRM. Estou aqui com a doutora Rochelle Pagani, conselheira da atual gestão do CRM, médica oftalmologista. E queria conversar a respeito da Lei do Ato Médico, que completou no ano passado 10 anos, né, a Lei 12.842 de 2013, né, e eu queria conversar a respeito de quais os riscos que existem para a população quando ela procura executar procedimentos médicos com profissionais não médicos. Qual a opinião da senhora, doutora Rochelle? Bom, obrigada pelo convite de estar aqui falando de um assunto tão importante como esse, né? Como você disse, eu estou como conselheira, né, do CRM e também como coordenadora da Câmara Técnica da Oftalmologia e da Comissão de Defesa das Prerrogativas Médicas, né? Então, está havendo uma demanda muito grande. Por quê? Porque a população hoje tem feito muitas denúncias, né? Isso é importante, que está começando a se ter um entendimento maior do que é o médico e o não médico. E o conselho tem essa função também, né? De explicar, de educar. Hoje nós vimos que algumas, né, pessoas estão atuando em áreas de médicos, são os falsos médicos, principalmente em áreas de estética, de oftalmologia. Com isso, pode ter riscos muito graves, né? Lesões que podem ser permanentes e, às vezes, até levando à morte. Então, é importante ter um entendimento disso, né? E coibir esse tipo de ação. Nós podemos citar alguns exemplos, né, que a imprensa divulgou, né, a questão do uso do fenol, com uma morte lá no estado de São Paulo, uma outra aqui no Espírito Santo, né, que foi noticiado. Né. Isso. Inclusive com a venda pela internet, né, de produtos que deveriam ter uma fiscalização maior dessa comercialização, né, e a pessoa aqui do Espírito Santo ela conseguiu comprar pela internet e foi usar, fazendo um peeling de fenol em casa, e acabou falecendo, acabou indo a óbito. Então, existem muitos riscos, né, da execução de procedimentos médicos dos profissionais que são habilitados, né, inclusive para possíveis efeitos colaterais, que todo procedimento é passível, né, de sofrer um efeito colateral, e o médico é o profissional que está habilitado a resolver essas questões. Exatamente. Você falou uma coisa bem importante aí, né? A compra, às vezes, de materiais que são utilizados em procedimentos médicos para que possam atuar aí, principalmente na área de cosmetria, né? Da estética. A facilidade que, às vezes, eles encontram, né, em comprar esses medicamentos, esses produtos, e, às vezes, até de equipamentos também, né? Então, é uma situação muito grave. Um outro exemplo que a gente pode citar, além dessa área de estética também, é na oftalmologia, que é na nossa área, né? Há pouco tempo, semana atrás, houve uma fiscalização do CRM, juntamente com a Polícia Civil, né, e a Vigilância Sanitária Municipal, em que foi fiscalizado uma empresa que prestava serviços oftalmológicos, né, uma consulta oftalmológica gratuita, e eram vendidos óculos a preço de custo, né? Então, quando nós fomos nessa fiscalização, deparamos com 2 pessoas lá, falsos médicos, fazendo um ato médico, né, que o exame de óculos ele faz parte de uma consulta oftalmológica, né? Para eu poder passar um óculos para um paciente, eu tenho que saber que esse paciente não tem nenhuma doença, né? Eu tenho que medir a pressão, tenho que avaliar o fundo de olho, saber que não tem nenhuma doença na córnea, para assim, no final, eu prescrever esse óculos. Não, você está apto a usar o óculos. E foi preso esses 2 indivíduos, né? Eles vão responder esse processo. E o que foi bom é que houve uma boa repercussão na mídia. As pessoas agora estão entendendo, no caso da oftalmologia, que um exame de óculos não é uma coisa simples. Ele faz parte de um ato médico, né? Então, é de extrema importância. O Conselho está ativo nisso. Essa comissão ela foi solicitada pelo Conselho Federal de Medicina, né, para que possamos atuar mais
enfaticamente nesses casos. Ok. Lembro que a função principal do conselho, dos conselhos regionais, é a fiscalização do ato médico. Isso aí. Então, nessa ação específica, houve a participação do Departamento de Fiscalização do Conselho, Isso. Né, que estava junto. Só que, para isso, a gente precisa de ter um respaldo do poder público também. Né? Então, hoje, instigados pelo Fórum de Defesa do Ato Médico que aconteceu, promovido pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, lá em Brasília, em março desse ano, né, eles instigaram a gente a promover essa formação das comissões no âmbito dos regionais, né, e hoje nós tivemos uma reunião importante com a participação do Ministério Público Estadual, né, do Tribunal de Justiça, das sociedades de especialidades. Poderia comentar um pouco sobre o resultado dessa reunião? Foi excelente, né? Dali já saiu algumas diretrizes. Foi importante porque um fluxo para que, desde a denúncia, depois da fiscalização, né, e o segmento de como isso vai acontecer, ele precisa ser rápido, ele precisa ser contínuo. Então, como você disse, né, os poderes eles têm que comunicar. E hoje, né, o juiz presente, a promotora presente, os representantes das especialidades de dermatologia, oftalmologia, cirurgia plástica, né? Então, nós começamos a traçar esse fluxo, alinhar isso, para que a coisa aconteça de uma maneira melhor. E o que foi importante também, né, até o juiz presente disse, no âmbito estadual, não só aqui em Vitória, na Grande Vitória, né? Aquele fato ocorrido no norte do estado, no sul do estado, que ele também possa ter a mesma celeridade de que aconteça aqui. Então, nós estamos de olho nisso, né? Estamos atuante, o Conselho e essas entidades. Eu até citei, né, uma experiência exitosa que está acontecendo em Goiás, né, e na Bahia, né, onde há delegacias especializadas nessa defesa do ato médico. Né, uma delegacia especializada em crimes contra a saúde pública. E o representante do Tribunal de Justiça ficou de levar isso adiante, né, para fazer essa proposta exatamente no sentido de agilizar essas tomadas de decisão. Né? Isso aí. Os números, eles são importantes, né? Até para mostrar para a Secretaria de Segurança aqui do nosso estado, hoje, os números, eles indicam que houveram nos últimos 11 anos uma média de 10 mil casos. É muita coisa. Isso. São 2 casos por dia. Né? Lembrando que esse levantamento foi feito pelo CFM junto ao Conselho Nacional de Justiça e às Secretarias de Segurança Pública, né? E foram 22 estados, né? 21 estados e o Distrito Federal, e 5 estados não informaram esses dados, inclusive o Espírito Santo. Mas houve um compromisso do Tribunal de Justiça, do representante do tribunal, de averiguar esses dados e passar adiante, para que a gente possa até respaldar essa necessidade da criação de uma especialização em crimes contra a saúde. Exatamente, é fantástico, né? Porque quando muitas vezes a gente depara com falsos médicos, né, atuando aí, tem outros crimes também que são imputados na hora, né? A defesa do consumidor, porque você está fazendo uma venda casada, às vezes um produto adulterado, então tem estelionato. Então, não é só um crime que eles cometem, né? São outros crimes juntos que ocorrem muitas vezes, e uma delegacia especializada é o caminho a seguir aí para que tudo ocorra da maneira mais rápida e a população se sinta mais protegida, né? Tanto nessa parte de fiscalização, em coibir a educação também, né? A prevenção desses atos, né? A população entender a necessidade. Só exemplificando um pouquinho a respeito, por exemplo, de um procedimento estético, né? A população tem que lembrar que ele deve ser feito por um médico. Por quê? Todo procedimento, ele é inerente a complicações, podem ocorrer, né? E quem que vai resolver? É o médico, né? Se um falso médico,
ele está fazendo, né, algum tipo de procedimento que vai causar um problema, quem é que vai resolver? É o médico. Então, por isso, né, é importante pesquisar, saber se esse médico está inscrito no CRM, se ele é especialista. Isso é facilmente, é só entrar no site do conselho, né, do CRM, tem buscar médicos e ali colocar o nome do médico. Né? Aí a gente vai saber se realmente é um médico que tem especialidade e ele está habilitado para esse tipo de procedimento. Além de ser médico, né, para poder exercer a medicina de acordo com a Lei 3.268 de 1957, né, todo profissional para exercer a medicina, eles têm que estar devidamente habilitado com a prova de um diploma, né, e esse diploma tem que ser devidamente registrado no Conselho Regional do estado onde ele vai trabalhar. Né. Além disso, é importante que a população saiba da qualificação de especialidade desse médico. Então, entrando no site do CRM, né, lá, crmespiritosanto.org.br, né, coloca lá em serviços, vai aparecer cidadãos, e lá em cidadãos tem uma função que é busca por médicos. Ali pode digitar o nome da pessoa, né, e ali vai ficar, o cidadão vai saber se aquela pessoa é médica ou não, e sendo médico, se tem uma especialidade registrada ou não no conselho. Então, isso aí já é um fator de proteção do paciente. Uhum. Exatamente. E o que é importante lembrar também, Fernando, é que se um médico, né, ele depara, por exemplo, numa cidade do interior, que está acontecendo ali um ato médico por um falso médico, ele pode fazer uma denúncia. Ele pode fazer uma denúncia até anônima, tanto no conselho, né, no CRM, na Polícia Civil, né, fazendo um boletim online. No Ministério Público. No Ministério Público, na ouvidoria, né, que você buscando no site. E é importante também lembrar que é importante ter o maior número de dados sobre aquele ato, né? O local que está acontecendo, como está acontecendo, se tem o nome, né, da pessoa que está realizando, ou se é uma empresa, né? As empresas também as empresas médicas, elas também são registradas no CRM. Precisam ser registradas como, né, pessoa jurídica. Exatamente. Isso também pode fazer uma busca se essa empresa ela é médica e se ela está registrada no Conselho Regional de Medicina. Exatamente. Né? Mas independente de ser uma pessoa física ou jurídica que está fazendo um ato médico, né, por profissionais não médicos, por falsos médicos, pode haver essa denúncia, né? Na verdade, deve haver essa denúncia. Após essa denúncia, é averiguado e é feita a fiscalização, muitas vezes com apreensão, né? Como ocorreu, né, no caso dos falsos oftalmologistas. Eu gosto de colocar um exemplo, um paralelo, né? Se eu vou construir um edifício, eu vou procurar um engenheiro que seja habilitado no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, para ver se ele está habilitado para a construção daquele prédio que eu quero. Por que quando eu vou cuidar da minha saúde, eu não faço a mesma coisa? Exatamente. Né? Eu devo procurar o profissional que é habilitado para exercer aquele procedimento, que é o médico. É isso. Ninguém vai procurar defender uma causa, né, que defenda uma causa jurídica por alguém que entenda de leis. Não, tem que ser um advogado com registro na OAB. Eu entendo das leis. Não adianta. Né? Eu preciso ser um profissional habilitado pelo conselho para que exercer da melhor maneira. Não é isso? Então, é muito importante a gente, né, o colega entender, o médico entender que a denúncia ela é importante para que haja... Os órgãos, muitas vezes, eles atuam através de provocação. Né? A gente precisa saber onde está ocorrendo, quais são, né, os fatos ali, para que seja solicitada essa fiscalização, né? Isso é de extrema importância. E a conscientização da população. A população entendendo que é um risco muito grande, né? Ela se submeter, às vezes, a um pequeno procedimento estético, mas aquele pequeno pode levar, às vezes, até a morte. Exatamente. Né? Então, eu tenho que procurar alguém habilitado para isso. Porque, se complicar, ele tem capacidade técnica de resolver o problema.
né? Só para ficar num exemplo, né, a questão do peeling de fenol. Né? Isso. O peeling de fenol, quando executado numa clínica devidamente habilitado, né, tem um mini centro cirúrgico. Com excelentes resultados, exatamente. Né? Então tem que ser executado. Existe o carrinho de ressuscitação, porque há um risco de parada cardíaca. Né? Tem que ser acompanhado por 2 profissionais, geralmente um dermatologista e um cardiologista ou, né, um anestesiologista, porque o risco é muito grande. É muito grande, exatamente. E a mesma coisa nas infiltrações, né, de ácido hialurônico, né, de botox, que são feitos por profissionais que não sabem quais, né, os possíveis efeitos colaterais dessa os medicação. Riscos, né? O médico estudou para isso. E ele sabe como reagir a um possível efeito colateral. Exatamente. A gente estuda anatomia, né? Que entende a anatomia do corpo, as variabilidades da anatomia. Então, tudo isso é importante. Outro fator também que deve ser levado em consideração pela população é em relação a preço, né? Procura um médico, é um valor, procura um falso médico, é outro. Isso tem um motivo, né? A gente sabe que muitas vezes não é utilizado nem aquele produto que é oferecido para a estética, né? Ou um produto de baixíssima qualidade. De baixíssima qualidade que vai levar uma lesão grave. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Quanto mais procedimentos estéticos podem ser planejados, né? E planejado você consegue fazer, né, com um bom profissional. Ok. Eu agradeço muito o bate-papo. Foi excelente. Acho que foi bem esclarecedor. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, né? E só pedir para vocês compartilharem, né? Dar o like, não esquecer de dar o like, que isso é importante para a gente. Né? Sigam as nossas páginas, né? No Instagram, no Twitter, o atual X. Né? Ok? Muito obrigado.